Eu queria começar perguntando sobre essa troca de farpas recente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já disse que não vai colocar nesse instante na pauta o pacote anticrime que o senhor propôs, né? Popularmente falando, ministro, esse pacote subiu no telhado ou o senhor entende que vai conseguir ainda a aprovação no Congresso? Olha, o episódio acho que foi um pouco superdimensionado. Essas questões de rusgas, eventualmente algumas palavras ásperas na política são normais. Houve de fato isso, mas nós já conversamos e estamos tranquilos aí. O projeto vai tramitar. O líder da Câmara, o presidente da Câmara é o Rodrigo Maia, claro que cabe a ele aí definir essa pauta. Mas com a liderança dele e do presidente Jair Bolsonaro, isso vai se caminhar para um bom termo. O senhor tem expectativa de prazo? É difícil estabelecer prazos, né? Mas claro que a gente apresenta e tem a expectativa de ser aprovado, analisado, aprimorado, sei lá, o quanto antes. Mas como disse, tem que ter paciência, né? O tempo da política é um pouco diferente. Outro assunto de hoje, ministro, foi a soltura do ex-presidente Michel Temer depois da decisão do desembargador Atier, que o senhor acompanhou no Rio de Janeiro, que criticou a decisão do juiz Marcelo Bretas. O senhor que esteve tanto tempo à frente de processos da Lava Jato, como viu esse revés da operação? Eu tenho tentado evitar fazer comentários sobre decisões judiciais. Estou agora em outro poder, sou ministro da Justiça. Eu vi a decisão do juiz Marcelo Bretas, muito competente, né? Vamos colocar aí todo o trabalho que foi feito pela Lava Jato do Rio de Janeiro, a prisão, a condenação do Sérgio Cabral, a revelação de todo aquele esquema criminoso, né? Certo que não foi um trabalho só dele, foi um trabalho também do Ministério Público, da Polícia e das outras instâncias, mas ele tem um grande mérito. Ele entendeu que era o caso de prisão preventiva, o desembargador lá reviu a decisão. Existe no judiciário essa possibilidade, né, de revisão judicial. O que nós temos aí que preservar é sempre a independência judicial. As Cortes de Justiça têm independência de fazer os seus julgamentos. Eventualmente nós podemos aí discordar de um ou de outro, mas faz parte do jogo. Carla Bigato. Ministro, bom dia para o senhor. Ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que autorize juízes federais de varas especializadas em corrupção e lavagem de dinheiro para atuar em matéria eleitoral. Isso depois da definição de que Caixa 2 deve ser de competência da Justiça Eleitoral. Queria a avaliação do senhor a respeito desse pedido. Quando o Supremo proferiu aquela decisão, separando o crime, entendendo que as cortes eleitorais deviam julgar tanto o crime eleitoral como o crime comum, eventualmente corrupção, lavagem, eu já tinha manifestado e manifestei depois, com todo respeito ao Supremo, não é a melhor decisão. Eu não acho que as cortes eleitorais, Justiça Eleitoral, embora ela faça um trabalho muito digno de elogios na organização das eleições, na resolução das controvérsias eleitorais, ela não está muito bem preparada para julgar esses casos. Agora, a decisão do Supremo tem que ser respeitada, né, assim como os ministros, e como foi uma interpretação legislativa, o que se pode fazer é tentar mudar a via legislativa. No âmbito lá do projeto anticrime, nós temos um projeto que virou o PLP 38/2019, que está ali na Câmara, e que pode ser apreciado e isso ser alterado. Essa proposta da Procuradora-Geral, eu confesso que não vi ainda em detalhes, não é? Mas tudo que melhore, vamos dizer assim, o processo, a investigação em relação a crimes graves como corrupção e lavagem, deve ser analisado com atenção. O Rodrigo Orengo está com a gente em Brasília. Fala, Orengo. Bom dia, ministro. Ministro, a transferência do chefe do PCC, o Marcola, foi considerada absurda pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, em entrevista aqui à Band News. Ele considera um risco, um dos criminosos mais perigosos do Brasil, a poucos quilômetros da Praça dos Três Poderes e de representações diplomáticas. Como o senhor encara esse receio e é possível repensar a permanência desse preso aqui na capital até a reavaliação do presídio, como pede o governador? Com todo respeito ao governador, é um receio um pouco infundado. Ele não foi trazido aqui para ficar passeando na rua. Ele foi trazido para um penitenciário de segurança máxima, né? Não existe histórico nas penitenciárias federais de segurança máxima de rebelião, de fuga, de utilização de celular.
E algo que foi feito pelo governo federal foi a mudança, logo com a transferência dessas lideranças do PCC, isso lá atrás ainda para Rondônia, foi mudada a regra de visitação. Hoje a visitação é só no parlatório. Então a capacidade dessas lideranças criminosas de se organizarem e enviarem mensagens aos seus subordinados lá fora foi muito diminuída, né? Esse foi um passo importante dado aí pelo governo federal. Não existe nenhum risco, ninguém tem reclamado, ninguém de embaixada, ninguém tem falado nada. E o que nós temos aqui é uma Polícia Federal forte, nós temos aqui também as Forças Armadas em Brasília. Foi feita uma avaliação técnica, qual é o melhor lugar para que ele ficasse detido. Rondônia, quando ele foi para lá, o governador não reclamou, ele deu apoio, né? O que se entendeu, porém, é que como em Rondônia, ali em Porto Velho, há uma proximidade da fronteira com a Bolívia, onde essas pessoas têm fortes conexões, que a prudência recomendava que ele não ficasse ali por muito tempo. Então, o que foi feito? Ele foi para Rondônia primeiro, foi organizado o Presídio Federal aqui de Brasília, que ele ainda não estava totalmente funcional, agora está totalmente funcional, e quando nós pudemos, nós trouxemos eles. Mas é uma decisão eminentemente técnica. Acredito que quando o governador refletir melhor sobre o assunto, ele vai compreender. São duas questões, então, diferentes. O senhor está dizendo que não há riscos em se aumentar a violência para a população no Distrito Federal, mas há uma outra questão também, ministro, ainda com relação a essa transferência de líderes do PCC para Brasília. Eu cito uma reportagem de Josmar Josino, é um dos jornalistas mais entendidos nesse assunto. Ele publicou na Ponte Jornalismo, mostrando que essa transferência reúne, depois de 7 anos, em uma mesma unidade, 3 dos principais integrantes da facção, que seriam Marcola, Roberto Soriano e Abel Pacheco. Bom, existe o temor de que essa reunião possa fortalecer a facção a partir dessa transferência. Existe algum tipo de monitoramento nesse sentido? Olha, não existe zero risco para a população. Essas pessoas elas estão presas, isoladas, e o que acontece? O local de poder dessa organização criminosa não é exatamente Brasília, eles têm força em muitos outros estados. Claro que eles têm aqui também algumas pessoas, né? É uma organização que se espalhou no país. Infelizmente houve uma política equivocada de, vamos dizer assim, evitar, né, um enfrentamento mais robusto dessa organização no passado, que levou ela a se fortalecer. Isso foi mudado no atual governo, mas elas não estão ali no Presídio Federal livres, leves e soltas, estão submetidas a um regime extremamente rigoroso. Se for avaliado no futuro que a colocação dessas pessoas no mesmo local gerou algum problema, elas podem ser redistribuídas. A gente está conversando aqui na Band News FM com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, entrevista que você também está acompanhando ao vivo agora no canal Band News. Ministro, eu lembro que lá atrás o senhor dizia que não queria ser político, né? Como é que o senhor está se sentindo no cargo agora, nesses primeiros 3 meses do governo Bolsonaro? É diferente daquilo que o senhor imaginava ou algo que o senhor já previa? Foi uma opção feita com muita reflexão. Foi difícil abandonar 22 anos na magistratura e para mim é um caminho sem volta, né? Mas eu achei que era o melhor a fazer naquele momento. Tinha a pretensão de vir aqui para Brasília e tentar contribuir, vamos dizer assim, para a melhoria do cenário, não só a anticorrupção, mas a segurança pública, né? A segurança pública tem vários problemas, não que imagine que eu seja a solução para todos esses problemas, mas havia a intenção de desenvolver uma série de planos importantes nesse âmbito. Agora, é um trabalho diferente do juiz, eu não estou debruçado aos casos concretos, eu não sou aqui um super policial ou um super juiz. O que nós cuidamos mais é dar estrutura para os órgãos a fazer o seu trabalho e, por outro lado, fazer planos, né, mais gerais. Existe também essa relação com o Congresso, isso envolve muito diálogo. Eu tenho recebido aqui quase todo dia parlamentares para nós conversarmos e a gente explicar o projeto, mas ouvir também sobre os projetos deles. Enfim, tem tido muito diálogo, é muita reunião e é um trabalho assim, bastante diferente do trabalho de juiz, né? Agora, além do pacote, né, que a gente já sabe que está sendo discutido, ou um dia será discutido no Congresso, o que mais de prático o senhor pretende fazer? Olha,
Olha, me perguntam muito sobre questão de fronteira, né? Não existe condições de controlar fisicamente a fronteira. Não tem como colocar um policial a cada 100 metros. Né? Nossa fronteira é muito vasta. Por outro lado, vejo países até que têm muito mais recursos, como nós, Estados Unidos. Eles não estão pensando em construir um muro lá, embora o problema deles seja principalmente a preocupação da imigração ilegal. Não é exatamente o nosso foco aqui. Nosso foco é tráfico de drogas, tráfico de armas. Como é que se resolve isso? O melhor caminho é a integração, né? Embora isso já virou uma palavra comum, é integrar a inteligência e as operações. O que nós estamos querendo fazer aqui, e nós vamos implantar isso já esse ano, é uma espécie de Tem um modelo até que nós queremos seguir, existe lá nos Estados Unidos, tal de Fusion Center, um centro de fusão em El Paso, em que você reúne as várias agências encarregadas da aplicação da lei ou com funções na área de fronteira sobre o mesmo teto. E essas pessoas daí compartilham não só informações de inteligência, mas nós queremos que compartilhem também operações. Tá? Veja lá o exemplo que teve recentemente lá nos Estados Unidos, e a gente sempre reaviva essa experiência, a questão do 11 de setembro. Cada agência tinha um fragmento de informação. Depois do acontecimento, eles fizeram lá uma investigação. Poderia ter sido evitado? Eventualmente. Mas as informações estavam dispersas, um pouco no FBI, um pouco na CIA, um pouco em outros órgãos. E eles entenderam a partir de então de criar esses centros de integração de inteligência e operações. É o que nós queremos criar aqui no Brasil e vamos começar pelas fronteiras. Sempre teve essa promessa das fronteiras. O Rio de Janeiro, por exemplo, foram 200 fuzis apreendidos que não são fabricados no Rio, né, ministro? Então é um caso específico, por exemplo, que a gente vê que por onde entram, né? Não, o desafio é muito grande, né? Nós temos uma fronteira vasta, não só terrestre, como também daí muitas vezes fluvial, né? Mas também nós temos do outro lado o Oceano Atlântico, então os desafios são muito grandes. Como é que se resolve esses desafios? Os recursos são limitados, então nós temos que empregar da melhor forma possível esses recursos. E a única forma de fazê-lo é integrar a inteligência e as operações. Rodrigo Orengo. Ministro, decisões recentes do Supremo provocaram reações aqui no Congresso Nacional, como, por exemplo, a coleta de assinaturas para a chamada CPI da Lava Toga, pedidos de impeachment também de ministros da Suprema Corte e movimentos nas redes sociais. Como é que o senhor avalia essas reações que são classificadas como ataques por ministros do Supremo? Bem, sobre a CPI da Lava Toga, repetindo aqui o ministro Toffoli, é uma decisão que cabe aí ao Legislativo. O que eu posso dizer aqui, assim como eu defendo piamente a independência lá do juiz Marcelo Bretas ao proferir a decisão, tem que se defender a independência das decisões judiciais. Então não se pode ingressar no mérito nessas apurações. O Supremo Tribunal está sujeito ao crivo, à crítica da opinião pública, como qualquer outro poder, né, o executivo ou o legislativo. Nós temos que compreender, porém, algumas dessas decisões e evitar algumas reações exageradas, especialmente nas mídias sociais. Então, criticar alguma decisão por discordar dela é normal, porque não pode adotar um discurso, vamos dizer assim, de ódio, ou às vezes um discurso ofensivo. Isso daí é inapropriado, não porque é o Supremo, mas em relação a qualquer outra entidade, né? Então, por exemplo, o Supremo proferiu aquela decisão recentemente sobre a criminalização da homofobia. É uma decisão controvertida, né? Existe um princípio de legalidade estrita e, vamos dizer assim, é questionável que isso possa ser suprido por uma decisão judicial. Agora, a discordância tem que ser uma discordância educada. Eu mesmo lá, em relação à decisão da reunião do crime eleitoral com o crime de corrupção e lavagem, eu discordo, mas eu sempre falei isso respeitosamente. O remédio para isso é a gente mudar a legislação. Para a gente encerrar, Orengo, só para a gente encerrar, Carlinha, sua pergunta, por favor. Bom, eu queria aproveitar a expertise do ministro em investigações complexas, casos de grande repercussão também, por que não conhecimento sobre a máfia italiana, para trazer à pauta o afastamento do delegado Giniton Lages, que até ontem era titular da delegacia que investiga e prendeu 2 policiais apontados como assassinos de Marielle e Anderson Gomes. Numa primeira fase dessa investigação, né, Giniton já disse que eventuais mandantes do crime sairiam de uma segunda fase da operação, ele vai para a Itália participar
participar de um intercâmbio sobre a máfia. Ministro, com base no conhecimento do senhor, o afastamento de uma figura-chave da equipe enfraquece o resultado das investigações? Esse movimento parece acertado para o senhor? Esse caso do assassinato da vereadora Marielle e igualmente do Anderson Gomes é um caso que nos traz alguma dificuldade, porque é um caso que não está nas mãos do governo federal, não é um caso que está sendo investigado pela Polícia Federal, e o que é assim peculiar é que quem é mais cobrado normalmente é o governo federal nos fóruns internacionais, né? Porque ela era vista como uma ativista de defesa de direitos humanos. Essas decisões competem lá à Força de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que observar que essa prisão dos executores, né, as pessoas apontadas como executores, é um avanço, é um ponto positivo. E foi colocado que as investigações vão continuar, que é exatamente o que a gente defende. Não me parece aí, nesse caso, que seja um crime que não tenha mandantes. Tudo indica que existem mandantes. E o que tem que ser feito? Tem que aprofundar a investigação e esses mandantes têm que ser levados às cortes de justiça para serem, vamos dizer assim, provados a culpa deles, punidos rigorosamente por esse crime brutal. O que o governo federal tem feito em relação a isso? Já de antes desse governo foi criado um grupo de investigação da Polícia Federal. Esse foi um pedido lá da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que fosse acompanhada a investigação estadual e verificado se não teria havido tentativas de obstrução. Essa investigação da Polícia Federal tem sido muito importante, ela tem contribuído bastante para a elucidação desses crimes. E esse trabalho vai continuar, o atual governo está dando total apoio para que isso seja apurado. Nós temos que investigar todos esses crimes graves, né? Não só essa questão do assassinato da vereadora, mas qualquer outro homicídio, a tentativa de homicídio também foi um crime de natureza política, pelo menos motivações políticas do agressor em relação ao atentado ao presidente Jair Bolsonaro. Eu queria agradecer a entrevista com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Como jornalistas, tem sempre uma última pergunta, ministro. O senhor vai sair candidato à presidência em 2022? Nossa, 2022 parece para mim daqui a 20 anos ou 100 anos, viu? Eu acho que essa pergunta tem que ser... Não é uma pergunta apropriada. Ninguém está pensando nisso, né? Eu estou pensando aqui em fazer o meu trabalho, em aprovar esses projetos de lei e melhorar as condições de justiça e segurança pública. E não tem nenhuma pretensão nessa linha que foi colocada. Mas já não negou, que lá atrás falou, não vou ser político, agora já vamos pensar mais para frente, né? Não tenho, ao contrário, não tenho nenhuma pretensão nesse sentido, né? Eu só acho que é uma questão a ser colocada agora, seja para mim ou para qualquer pessoa, que é algo que não é produtivo. Claro que o senhor faz o seu papel de jornalista e faz parte de fazer essas perguntas, mas assim, não cabe, vamos dizer assim, nós temos que pensar agora nas reformas que são importantes para o país. Veja essa questão da nova Previdência. O governo acha importante, o Congresso acha importante, a imprensa acha importante, boa parte da sociedade compreende que é uma reforma necessária, porque senão nós quebramos, né? E se nós não nos unirmos agora, depois nós vamos nos unir indo para o buraco, né? Indo para lugar nenhum. Então, assim, o trabalho agora é de união e para nós podemos aprovar essa reforma. Eu também defendo a aprovação do meu projeto anticrime. E, além disso, nós vamos continuar aqui fazendo medidas executivas importantes. O que eu digo, o momento agora é de união, é trabalhar para o bem da sociedade. Um governo novo acabou de ser eleito, um Congresso novo acabou de ser eleito, e a sociedade tem o direito de ver, né, esses poderes trabalhando em conjunto em prol do país. Mas eu acho que isso vai ser resolvido. São rusgas normais aí na vida política e isso se resolve com muito diálogo.